Meu nome é Maria do Carmo Leite, eu falo da Universidade Católica de Santos, Estado de São Paulo, Brasil. Este estudo que ora eu apresento é fruto de um recorte de minha tese de doutorado que foi realizada sobre a educação em Cuba. E o objetivo da pesquisa é discutir a diáspora africana no contexto do colonialismo cubano. Com a chegada em Cuba dos colonizadores, Cuba era habitada por nativos que foram utilizados em trabalhos rudes, enquanto a Espanha ainda transitava por um regime feudal. A propriedade foi introduzida em Cuba e se aplicou já contra os nativos o princípio da guerra buena. E estes índios foram exterminados. Após 50 anos de colonialismo, dos 100 mil indígenas que existiam em Cuba, com a chegada dos colonizadores, restavam apenas 5 mil, dizimados pelos maus tratos, incluindo uma guerra bacteriológica, porque os índios morreram, a maior parte vítimas de doenças que foram contraídas no contato com os colonizadores. A mescla de diferentes sangues e culturas formou o projeto societário cubano, que mostra a acumulação de riquezas da oligarquia, submetida aos signos da aristocracia ibérica, que foi responsável pela Revolução Agrícola em Cuba, que conduziu o país ao lugar de primeiro produtor mundial de açúcar. E, para tal, os espanhóis incrementaram a exploração dos nativos da África. A discriminação étnica foi consolidada e institucionalizada pelo sistema espanhol, sendo o racismo generalizado por meios legais e informais, e se tornou um mecanismo forte de dominação. Os negros africanos exerceram todas as tarefas abusivas possíveis, mas também contribuíram nas artes, alavancando um desenvolvimento que foi discriminatório no país caribenho, na ilha, em Cuba. A cubania, que é essa forma de ser do cubano, teve uma participação muito forte dos negros, que, ao chegar em Cuba, perdiam prontamente a esperança de voltar às suas casas. Eram os homens considerados sem história, né? E, na sua nostalgia, nunca podiam pensar sequer no repatriamento ou no descanso no final da vida. Os negros não eram mais do que cubanos, não tinham outra possibilidade. E o colonizador branco, ao chegar em Cuba, já pensava no retorno, enriquecido, e voltar à Espanha. Então, os traços culturais dos cubanos se impregnaram de tal maneira com a presença dos negros que deu corpo a isso que é chamada cubania, a forma de ser dos cubanos, que vem dando pautas ao país desde o início do colonialismo, com a chegada dos negros africanos em Cuba. Esses negros tiveram uma trajetória que não foi pacífica, que foi permeada de insurgências e rebeliões. No ano de 1843, ocorreu em Cuba uma rebelião de escravos que teve repercussão internacional. Aos poucos dias de iniciada a insurreição, apareceu em Havana uma corveta da Marinha dos Estados Unidos para aplacar a revolta. E, no ano seguinte, Carlota, que era uma negra que lutava com um machete de cortar cana nas mãos, descalça, que era a chefe do movimento, foi aprisionada
e amarrada a 4 cavalos, ainda viva, e morreu por esquartejamento. Então, esse é um exemplo, porque em Cuba ocorreram centenas de rebeliões e muitas delas que se traduziram numa grande violência, num grande derramamento de sangue, número de mortes através de castigos e de violências corporais contra esses homens escravizados. Bom, então, no ano de 1595 foi que se iniciou a chegada dos africanos e foi até 1886. Então, mais de 1 milhão de africanos foram arrancados da África e levados a Cuba, sendo que na América, no total, foram 20 milhões de escravos, de homens escravizados durante o colonialismo. E para produzir esses 100 milhões, melhor dizendo, 20 milhões aqui trabalhando, foram 100 milhões o total arrancados da África, porque muitos morriam ainda na captura e no transporte. Então, eram homens submetidos a leis que eles não fizeram, ou melhor, que os outros fizeram contra eles. E esses homens tinham que se submeter a essas leis, não tendo como enfrentar, porque sabidamente eles não poderiam vencer. Quando os cimarrones, que eram como se denominavam os escravos fugitivos, desceram das montanhas com o fim da escravidão em Cuba, tentaram retornar ao convívio do povo. Entretanto, libertos, ironicamente, continuavam cativos nos engenhos, em troca de comida e nos mesmos barracões de outrora. Barnet, um dos principais autores do que foi a presença negra na cultura cubana, na consolidação da nacionalidade na ilha, ele dizia que não havia um advogado negro, porque, segundo os colonizadores e os neocolonizadores, em Cuba, os negros não eram nada e não serviam para nada. Não havia um professor negro, um guarda noturno poderia ser negro. A única coisa que ele teria que fazer é andar, porque até na hora de acender ou apagar um pavio, tinha que ser um espanhol. A República Mediatizada, ou a neocolônia, se instalou em Cuba no ano de 1898 e foi até o ano de 1958. Foram 60 anos do neocolonialismo em Cuba. Então, o racismo, num plano hegemonizado pela intervenção estadunidense, não garantiram a integralidade dos afro-cubanos. Com a repressão celebrada pelas figuras políticas da época, o mito da igualdade racial ficou sem apoio popular em Cuba. Cuba teve uma madrasta, que era a Espanha. Com a saída da madrasta, entrou o tio, trazendo para o interior de Cuba um metabolismo na sociedade que era tão ou mais racista do que haviam trazido os colonizadores da Península Ibérica. A Revolução no Haiti provocou nos estratos dominantes em Cuba um estado de alerta contra qualquer experiência emancipadora. E esses conflitos, que foram mais ou menos influenciados pela Revolução Haitiana, culminaram num movimento que eram os independentes de color, e ocorreu um massacre no ano de 1912, quando, num dia, foram assassinados cerca de 5.000 negros na região oriental de Cuba,
próximo a Santiago de Cuba, porque havia um grande temor que em Cuba ocorresse o mesmo processo que havia já ocorrido anteriormente no Haiti, da dominação dos escravos negros que se levantaram contra os terrores do colonialismo e da dominação. Então, as considerações finais, em Cuba, as múltiplas expressões culturais da África somente vieram assumir uma relevância no seu devido lugar, nunca antes reconhecido, após a Revolução Cubana, que foi vitoriosa no ano de 1959. São muitas as evidências de inclusão e de consolidação do acesso aos bens educativos, do acesso à educação fundamental, à educação média e ao ensino superior como forma de emancipação cultural, que permitiram aos negros cubanos alcançar uma emancipação social significativa, ocupando todos os espaços dentro da sociedade. No decorrer de 4 gerações de cubanos, é notória a conquista do direito de todos ocuparem um espaço social, ainda que é necessário reconhecer a somatória desses fatos não possa ser interpretada ainda como uma obra acabada. O racismo, que foi herdado do colonialismo e do neocolonialismo, que deitaram raízes na sociedade em Cuba, ainda de alguma forma está presente. Existe dentro do Estado cubano uma grande intencionalidade de aplacar esses componentes racistas. Só que essa herança cultural ainda, de alguma maneira, tem influência na sociedade cubana. Então, o combate ao racismo, a emancipação racial dos homens que foram originariamente trazidos a Cuba e contribuindo com o desenvolvimento do país, ainda está em curso. Agradeço aos organizadores do evento e envio daqui minha saudação especial a todos os participantes, né? As minhas referências principais desse trabalho são Miguel Barlet, Fernando Ortiz e Buenavilla Récio. Agradeço a todos e envio daqui um saudoso abraço de Portugal. Espero voltar algum dia presencialmente. Obrigada.